Glória ao Senhor. Bendito, bendito seja o nome do Pai. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu e você não vamos cantar nessa manhã. Nós não somos cantores, fala para ele. Nós somos adoradores. E eu quero adorar com os meus cânticos aquele que é digno de toda adoração. Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Seguirei, eu viverei pelo que é real. Não posso mais continuar se ao meu lado não estás. Contigo eternamente vou viver. Jesus, meu mundo transformou e agora Ele é o centro de tudo que tenho, o que sou. Eu vou deixar tua luz brilhar, nada vai me fazer parar. Minha vida é tua. Te exaltamos, Senhor, te adoramos. Declare: este é o dia, esse é o dia, a hora da minha entrega total. Te seguirei, eu viverei pelo que é real. Não posso mais continuar se ao meu lado não estás. Contigo eternamente vou viver. Jesus, meu mundo transformou e agora Ele é o centro de tudo que tenho, o que sou. Eu vou deixar tua luz brilhar, nada vai me fazer parar. Minha vida é tua. Minha vida é tua. A tua igreja te adora nessa manhã, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão. Jesus, meu mundo transformou e agora Ele é o centro de tudo que tenho, o que sou. Eu vou deixar tua luz brilhar, nada vai me fazer parar. Minha vida é tua. Agora Ele é o centro de tudo que tenho, o que sou. Eu vou deixar tua luz brilhar, nada vai me fazer parar. Minha vida é tua. Aplauda bem forte a esse Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Tome a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Não importa onde ela esteja, pode estar no seu iPad, no seu iPhone ou dentro do seu coração. Levante então bem alto e vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que
que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Senhor, que todo o propósito que o Senhor tem para os nossos corações nesta manhã, Tua palavra é esse alimento, Senhor. Ó Deus, e queremos comer a Tua palavra, não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, queremos ser praticantes da Tua palavra. Senhor, que ela possa incendiar os nossos corações, para que os pais nesta manhã, e de um modo carinhoso, todas as famílias, ó Pai, possam experimentar o Teu projeto, o Teu plano, o Teu ideal para os pais, para os filhos, para cada família. Conceda ao pregador Tua sabedoria, conceda-lhe Tua graça, conceda-lhe acima de tudo a Tua unção, para que através da Tua palavra sejamos realmente consolados, edificados e exortados por ela, e que ela possa apontar o caminho da salvação e a volta para o coração do Senhor, em Teu nome, amém. Vamos assentar, irmãos. Se existe algo que todo pai tem que ser, é um guerreiro. Fale comigo, pai tem que ser guerreiro. Vamos falar de novo, pai tem que ser guerreiro. Sabe por quê? É uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro de Neemias, Neemias capítulo 4, versículo de número 14, há uma ordem. Há uma ordem. Pai não é apenas só para dar beijo, carinho, cafuné, não. Pai tem que ser guerreiro. E está escrito aqui em Neemias 4,14, dizendo assim: pelejai, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejai pelos vossos filhos. Vamos falar juntos? Pelejai pelos vossos filhos. Homens, vamos falar? Pelejai pelos vossos filhos. Não, mas acho que o homem fala com voz mais grossa e mais forte. Vamos ficar em pé, homem. Quem é homem aqui, fica em pé. Você que ainda não tem filhos, você não importa. Vamos falar juntos? Pelejai pelos vossos filhos. Outra vez? Pelejai pelos vossos filhos. Outra vez? Pelejai pelos vossos filhos. Vamos assentar. Sobre isso eu quero falar nessa manhã. Pelejai pelos vossos filhos. Não entregue-os de qualquer maneira. Não se renda. É uma batalha. Cada filho é diferente um do outro. Não existe um filho igual. Pode ser gêmeos. Eles podem ser iguaizinhos do lado de fora, mas são tão diferentes do lado de dentro. E aqui a palavra do Senhor é uma ordem. As coisas não acontecem espontaneamente. Há um momento que o homem, o pai, deve estar nessa trincheira. E quando eu leio aqui o texto de Neemias, é tão grande, dizendo assim: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejai pelos vossos filhos. Os filhos não nascem obedientes. Os filhos são ensinados a serem obedientes. Ele não nasce prontinho. Ele não nasce prontinho. Um automóvel sai da linha de montagem prontinho. Mas tem automóveis que se rebentam. Porque não importa. O que conta é quem está no volante, é o motorista. O filho pode sair perfeito, direitinho. Normalmente quando uma criança nasce, logo a mãe e o pai começam a olhar, olha, tem 5 dedinhos e tal, nasceu perfeito. Mas a questão não é tanto só do lado de fora. A questão é quem vai comandar aquela criança. E tudo que a palavra diz de uma forma assim, muito objetiva para os filhos, dizer, filhos,
em tudo obedecei aos vossos pais. Filhos, é um mandamento. É um mandamento. Nós não gostamos muitas vezes de mandamentos, mas quando você lê em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 12, Êxodo 20, o verso 12, são os 10 mandamentos. E o verso de número 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai. Honra teu pai, tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Mas como que esta honra vai chegar ao seu coração? Deus abençoa os filhos de pais obedientes e tementes a Deus. Nós somos para os nossos filhos o espelho. O espelho das coisas boas, como o espelho das coisas ruins, e até mesmo aquele espelho que não reflete nada por causa de tantas sujeiras. Nós somos esse espelho. Eu quero que você abra comigo no livro de Deuteronômio, e nós vamos começar a ler alguns versículos agora. E hoje eu quero ler muito a Bíblia com os irmãos. Deuteronômio capítulo 12, o verso de número 28. Deuteronômio capítulo 12, o verso 28. E quando eu falar aqui pai, não é apenas só o pai, mas você diz assim: mas olha pastor, meu pai já morreu, eu não tenho mais o meu pai. Mas esses princípios que estão aqui, são para nós vivermos, para nós ensinarmos de uma forma tão bonita. Diz assim a palavra, Deuteronômio 12, 28. Guarda e cumpre todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Todas as nossas ações provocam uma reação também. Isso é inevitável. Nossa vida, nós sempre vamos deixar marcas positivas, negativas, e vamos deixar assim um histórico também. Quando o Senhor diz aqui, não é alguma coisa automática, é algo que eu preciso fazer. Quando diz assim, guarda, o que você ouve é para guardar, mas agora diz guarda e cumpre essas palavras. Então tem pessoas que guardam, sabem, até tem os textos decorados, mas ele não cumpre. Há uma diferença muito grande entre simplesmente guardar e cumprir. Então guardar, eu tenho aquilo armazenado, mas eu preciso o quê? Transformar aquilo que tem que desembocar em coisas práticas no dia a dia. Guarde e cumpre estas palavras que te ordeno. Deus não traz sugestões para a família. Deus não traz sugestões para os pais. Deus traz ordens. E diante de uma ordem, você pode ver o semáforo vermelho e diz assim, bem, eu não estou olhando, não estou vendo nenhum guarda aqui, então eu posso passar. A questão não é esta, não é se tem alguém observando, mas Deus sempre sabe. Guarde e cumpre todas essas palavras que eu te ordeno, para que bem te suceda a ti, aos teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Volte um pouquinho, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Estas palavras que hoje te ordeno. Olhe para o irmão que está ao seu lado, vê se ele está com a Bíblia aberta. Se não está, ofereça a sua para ele, porque ele precisa ler. Põe seu dedo em cima assim. Pega o dedo indicador
e coloque em cima do versículo 6. Mostre, observe se tem um irmão aí perto de você, hein? Comece a obedecer o pastor agora, hein? Isso, vamos falar? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E agora, para quê? Olha o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Sabe o que é inculcar? Põe dentro da cabeça assim. Põe lá dentro. Entra. Tu as inculcarás a teus filhos. Já viu quando antigamente, hoje a gente compra tudo pronto, assim, já vem tudo empacotado. Mas eu lembro quando eu ia comprar feijão, arroz, açúcar, lá no armazém, então eles vinham com um saquinho, e tinha uma colher própria, colocava ali, e depois fazia assim, para caber mais, não é? Inculcar é isso, faça assim, assim, tem que sacudir. Tu a inculcarás a teus filhos. Quanto mais você bater, cabe mais. Quanto mais você bater, cabe mais. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Nós vivemos hoje, e estamos escolhendo situações aparentemente tão delicadas, porque muitos pais têm abdicado do direito de ser pai, do privilégio de ser pai, e têm transferido para as mães o privilégio que é dele. É dele. A mãe tem que fazer isso. Mas é interessante que quando os filhos veem o pai fazendo, o impacto é diferente. A mãe é sempre mais docinha. O pai, ele é diferente. Não é que ele vai ser aquele pai carniceiro, bravo, não. Mas é diferente, porque o pai é o alicerce. A palavra do pai tem um peso. Olha em Deuteronômio 31. Deuteronômio 31. Verso 12 e 13. O Senhor nos reúne hoje aqui para isso. Deuteronômio 31, 12 e 13 diz: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é se deleitar em Deus. Temer a Deus é tê-lo realmente como primeiro na nossa vida. Temer a Deus não é ficar assim, assombrado, não. O temor do Senhor é o princípio de tudo na vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando criamos os nossos filhos no temor do Senhor, não é ter o medo dele, não, mas é tê-lo realmente como o Senhor, para que seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor. Nossos filhos não nascem prontos, nós ensinamos, mas ninguém ensina melhor do que o pai, porque ele vai ensinar não apenas com as palavras, mas ele vai ensinar com a vida, com o espelho. As crianças crescem olhando para o pai, e quando ele começa a aprender a escrever, uma das primeiras frases que ele aprende a escrever é assim: meu pai, meu herói. Meu pai, meu herói. Meu pai, meu herói. Ele cresce, ele cresce. Olha o que está escrito.
Mas nós temos que colocar isso no nosso coração de uma forma tão grande. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina a viver aqui na terra, mas viver assim do modo que é o propósito do Senhor. E Provérbios fala do nosso dia a dia. Provérbios capítulo 20, o versículo de número 7. Provérbios capítulo 20, o verso 7. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. O justo anda na sua integridade. Eu tenho o privilégio de ter tido o pai que eu tive. Era um homem muito simples. Era um artista. Mas um homem que foi tão íntegro. Já faz 50 anos que ele morreu. Mas aqueles que o conheceram, quando eu encontro um deles, ele sempre se refere ao meu pai como um homem tão íntegro. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Muitos pais vivem preocupados em deixar uma herança para os filhos. Querido, deixe uma herança para o seu filho, se você puder deixar, deixe. Meu pai dizia que queria deixar para os filhos 3 coisas. Uma fé, um estudo e um nome que os filhos nunca viessem envergonhar do pai que tiveram. Meu pai deixou o nome dele. Nunca, nenhum filho se envergonhou do pai. Nunca. Deixou um nome. Deixou estudo. Grupo escolar, grupo do governo, não tem problema. Deixou estudo. E deixou um exemplo de fé. Que seus filhos, até hoje, recebem. Por isso a palavra diz, o justo anda na sua integridade. Integridade é aquilo que é inteiro. Integridade é aquilo que é inteiro, é aquilo que não é quebrado. Integridade é inteiro. Felizes lhe são os filhos depois deles. Algo que você vai deixar. No capítulo 22, o versículo 6. Provérbios 22, o verso 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Tem muitos pais que ensinam a criança o caminho. Mas o chamado para os pais não é ensinar o caminho. Porque ensinar o caminho é apontar, é lá. Aqui diz para ensinar no caminho, no caminho. Enquanto o pai vai andando, ele vai ensinando no caminho. No caminho. No caminho. No caminho. Ensinar no caminho. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E a palavra diz, e até quando for velho, não se desviará dele. É algo, está escrito aqui, Provérbios 13, o verso 24. Provérbios 13, o verso de número 24. Nós estamos vivendo um tempo em que, de uma forma assim tão sutil, o próprio sistema, que é o sistema do mundo, está querendo tirar da família e dos pais o dever, a responsabilidade de disciplinar os seus filhos. Temos agora até a chamada lei da palmada. E isto tem situações tremendas e vai trazer consequências tão terríveis a uma geração. Porque a palavra diz aqui, como dever do pai,
Verso 24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. A Bíblia diz sobre a correção dos filhos. O filho não nasce pronto. Nunca um pai pode bater no filho com a mão. Eu discordo da lei da palmada. Aliás, eu aprovo a lei da palmada. Nunca é para bater com a palma da mão. Nunca. Não é a palma da mão. A Bíblia fala sobre algo chamado vara. A palma da mão é para dar carinho. Acaricia você, acaricie. Mão, pai, você tem que usar a mão, é para dar carinho, carinho. Tem pai que é violento, é besta. Besta que eu falo é bestial, animal. Que pá! E depois ele quer dar carinho. A mão não é para ser, não. Existe algo que é um prolongamento. Essa vara pode ser um cinto. Esta vara pode ser vara de marmelo. Mas nunca a mão. Nunca a mão. Nem para dar cocada. Pá. Está corretíssimo a lei da palmada. Palmada não. Ou é a sandália havaiana. Mas não a mão. Mão é para dar carinho. Mão é para você segurar a mão do filho e caminhar com ele no caminho. Agora, lá na minha casa, na cozinha, ficava pendurado lá. Eu tinha 15 anos, antes do meu pai falecer, a última vez que a vara cantou. E cantou muito. Eu não esqueço. Eu morava ali na Rua Bonfim. Bem perto tinha o cine chamado Cine Paissandu. E eu saí à noite sem falar nada com ele. Eu fui assistir um filme. Não esqueça desse filme, chamava-se Spartacus. Era a sessão das 8. Só que o filme tinha 4 horas. 4 horas. E quando eu cheguei em casa já era bem mais da meia-noite. E meu pai estava esperando. E eu fiquei todo espartacado. Lembrei. Isso a palavra diz. Quando diz aqui: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E você tem o Espírito Santo. E o Senhor vai te mostrar como disciplinar, como ensinar. Porque quando você lê em Provérbios 19, o versículo 18. Muitos querem disciplinar os seus filhos depois que eles já são grandes. Querido, depois que ele é adulto, você pode usar qualquer outra coisa, mas ficou duro já. É igual bala, enquanto a criança é pequenininha, não é nunca para você gritar, nunca é para você levantar a voz, nada disso. A disciplina é disciplina. Mas aqui o verso 18 de Provérbios diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Castiga o teu filho enquanto há esperança, enquanto ele é pequenininho. Vá trazendo para ele esses princípios. Provérbios 29, verso 15. São duas coisas, porque muitas vezes a pessoa acha que castigo, que disciplina é só espancar. Não tem nada, não é para espancar, mas é algo que precisa chegar a um ponto da pessoa doer, para poder lembrar. Diz aqui: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma
venha envergonhar a quem? Sua mãe. A várias disciplinas dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, aquela criança birrenta, aquela criança e que chega, que domina e que faz, ela vai crescer totalmente defeituosa. E depois vai trazer o quê? Consequências. Olha em Provérbios capítulo 10, o verso 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho sábio não é aquele filho assim, o que mais estuda, não é aquele que sabe a enciclopédia britânica todinha de cor. Não é isto. O filho sábio alegra o seu pai. Sabe, o pai é tão diferente da mãe. O pai é movido por uma coisa chamada orgulho. Orgulho. Quando você vê Deus, há um momento que o Senhor olha e Deus diz assim: viste o meu servo Jó? Deus está falando para o diabo: você viu o meu servo Jó? É orgulho. Viu como ele me teme? Viu como ele me ama? Viu como ele me adora? É diferente. Não é esse orgulho doentio, patológico, feio, pecaminoso. É algo diferente. O filho sábio alegra o seu pai. Esse sábio aqui não tem nada de sabichão. É esse filho obediente de uma forma clara. Igual está escrito em Provérbios 15, o verso 20. Provérbios 15, o verso 20. O filho sábio, quando você vai ver na escritura como se repete, o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato, o que é que ele faz? Despreza sua mãe. Provérbios 17, versículo 6. Provérbios 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ontem eu vi uma foto de um homem, achei tão lindo. Ele tem 100 anos, 9 filhos, tantos netos, tantos bisnetos e uma quantidade de tataranetos. Olhando aquela foto, eu falei: gente, que coisa linda. Há uma palavra aqui: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Deus pensou em tudo. Eu estou vivendo essa bênção agora. De estar vivendo com os filhos dos filhos. Essa bênção de você ver os filhos dos filhos, você pode ver. Nunca você vai encontrar o texto dizendo assim que você vai ver os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Mas você vai ver os filhos dos filhos. Na minha idade, esse ano eu faço 66 anos. Uma das coisas mais gostosas, essa semana mesmo, a Ana ia viajar, viajou, e os meninos, netinhos, o Isaac e o Benjamin foram lá para casa. Eles gostam de dormir com a gente, com o vovô. Aí diz assim: conta história, vovô. Aí o vovô começa a contar aquelas histórias sem pé, sem cabeça, e eles se deleitam naquilo. Quando o vovô fica assim, de 4, igual um cavalinho, e eles em cima. Ah, que coisa! A vida. E uma das coisas que as pessoas estão perdendo. Eu recitei o Salmo 128, que diz: e verás os filhos de teus filhos. Mas hoje estamos vivendo uma realidade que muitos não vão ver os filhos dos filhos. Sabe por quê? As pessoas estão casando muito tarde. Elas estão querendo ter tudo primeiro.
Primeiro ele quer ter a casa, primeiro ele quer ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Normalmente hoje os rapazes estão casando em média, com cerca de 35 anos. 35. As moças estão casando em média hoje com 30. Quando elas casam com 30, estão casando assim bem jovem. Agora o rapaz casa com 35. Aí eles esperam 5 anos para ter o primeiro filho. Ele vai ter o primeiro filho com quantos anos? 40. Se o filho seguir o exemplo dele, ele vai casar também com 35. Espera 5 anos, ele vai ter o filho com 40. O avô vai ter quantos anos? 80. Em 80 anos não dá mais para brincar de cavalinho. Não dá mais. A vida é para ser construída. A vida é para ser construída. Não, eu vou casar primeiro, eu tenho que ter meu apartamento. Primeiro eu tenho que ter isso. Primeiro eu tenho que ter isso. A vida é para ser feita, gente. A vida é para ser feita. A vida é para ser feita. Quando eu vim para a igreja, meu salário era 3 salários mínimos. 3. Aí quando eu casei, eles aumentaram para 4. E lá em casa, não tinha móvel na sala, e nem por causa disso eu morri, nem por causa disso a Ana deixou de nascer. A vida, tem pessoas que querem começar a vida quando eu tiver tudo pronto, que depois você já está pronto é para morrer. Deleite-se na vida, construa a vida. É tão bonito, tão bonito, tão bonito. Quando eu casei velho, casei com 26. Os outros estavam casando com 22. Hoje, para você encontrar um rapaz que casa com novinho assim, mas que absurdo! Absurdo nada, ele vai viver a vida. As pessoas acham que para casar, ele já tem que ter isso, tem que ter aquilo. Quando eu tiver meu apartamento pago. Querido, você tem a vida. Eu comprei um apartamento do BNH, era 30 anos para pagar. Foi até o final, acabou. Você não tem esse nível de preocupação. Agora, se você puder ter, tudo bem. Isso é seu. Mas aqui, quando a palavra diz assim, coroa dos velhos são o quê? Os filhos dos filhos. Agora, com 60 anos você já está velho. Mas seus filhos nem casaram ainda. Então é para você desfrutar. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos qual é? São seus pais. São seus pais. São seus pais. Olha o que está escrito em Provérbios 23, 22. Um filho nunca, eu estou falando isso aqui, mas você tem liberdade, viu, querido? Se você quiser casar com os 40, case, querido, mas case, viu? Não, entenda, eu estou falando em princípios para que você possa viver o que tem a beleza da vida. A vida é bonita para ser construída. Olha o verso 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ouve a teu pai que te gerou. Ouve. E quando o filho ouve o pai, é tão diferente. Ouve o pai. Ouve a teu pai que te gerou. E não desprezes a tua mãe quando vieres a envelhecer. O Salmo 144, o versículo de número 12. Salmo 144, o verso de número 12. Sua casa deve ser um jardim, seus filhos. Diz assim, Salmo 144, 12, que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio.
Olhe para o seu irmão e diga, fale para ele, meu irmão, esse é o retrato da minha família. Que nossos filhos sejam na sua mocidade, dessa maneira, tão bonita assim. Agora, nós pais, vamos deixar um legado para os nossos filhos, tanto positivo, como um legado negativo também. Quando você vê esses personagens da Bíblia, você sempre vai encontrar em muitos deles o legado que o pai deles deixou. 1 Reis, capítulo 9, o verso 4. 1 Reis, capítulo 9, o versículo de número 4. 1 Reis 9, versículo 4. Quando o Senhor faz uma aliança com Salomão, não pense que as coisas vieram assim, é porque veio um raio sobre Salomão. Não, veio algo lá do seu pai, algo que veio lá de trás. Olha o que está escrito, 1 Reis, capítulo 9, 4. O Senhor diz para Salomão, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Não pense que as coisas caem assim como um raio, não é. Nós as recebemos por herança. Aqui o Senhor está falando com Salomão. Mas Salomão, não foi uma coisa automática, não. Teve a parte dele para ele cumprir. Diz assim, se andares perante mim, como andou Davi teu pai. Esse é um legado para os pais deixarem. E algo que é sempre interessante é que os filhos podem e devem ser infinitamente melhores do que os pais. Desculpem para dar um testemunho pessoal. Quando eu vejo a Ana, quando eu vejo o André, quando eu vejo a Mariana, eles são assim, infinitamente melhores do que eu. Eu olho assim e digo, Deus, que coisa! Como são? Como? Quando eu vejo a cara da Ana, ela parece assim ser tão fraquinha. A gente é uma leoa. Quando ela começa a profetizar e vai, e não está nem aí. Quando nós cantamos essa música que foi entoada hoje, Pai, lá em Brasília, mais de 1 milhão de pessoas ali. Lá em São Paulo, mais de 2 milhões reunidos ali. A palavra diz, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, e algo que o nosso testemunho nós temos que fazer, diz andar com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres tudo segundo o que te mandei, guardar os meus estatutos e meus juízos. Então confirmarei o trono de teu reino de Israel para sempre. As coisas não caíram para Salomão assim, de mão beijada. Teve as condições para ele cumprir. E disse, olha, você, Salomão, faça como seu pai, mas faça mais do que ele. Por isso, você, pai, que ficou em pé nessa manhã, você é essa pessoa que Satanás quer destruir, esse referencial que você é. Seu filho nunca vai ter outro pai, só tem você. Você fala, sem suas palavras. Você fala no seu silêncio, na sua vida, no seu testemunho. É isso que vai chegando. Caminhe um pouquinho, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 4. 2 Crônicas 17, o verso de número 4. Falando do rei Uzias, a mesma coisa.
Diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Segundo Crônicas 26, o verso de número 4. Esse foi o que eu li. É segundo Crônicas 17, 4. Agora Josafá. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Nosso dever como pais. Eu queria pedir os pais agora para ficarem em pé, porque eu quero falar de pai para pai, porque eu quero falar não dos privilégios de pai. Mas tome a sua Bíblia, pai, seu filho está vendo se você está com a Bíblia ou não, hein? Esta é a minha Bíblia, hein? Não pega a Bíblia dele não. Efésios capítulo 4, verso 4. Efésios capítulo 4, verso 4. Esse texto aqui é para mim e é o texto. E diz assim, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque seu filho a ira. Não prometa uma coisa para o seu filho e não venha cumprir aquilo. Aquilo vai provocar ira nele. Não peça ao seu filho por alguma coisa que você mesmo não está vivendo aquilo, porque isso vai provocar ira no seu filho. Por isso a palavra diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Disciplina não é só a vara, não. Disciplina é a palavra. Disciplina é exatamente você apontar o caminho. Colossenses capítulo 3, o verso 21. Colossenses capítulo 3, o verso de número 21. Diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Irritar, sabe? Nunca prometa para ele algo que você não vai cumprir. Nunca. Seja tão transparente. Nunca. Aqui a palavra diz: não irrite o filho. Pai, não irriteis vossos filhos, para eles não ficarem o quê? Desanimados. Olha o Salmo 78, versos 5 a 8. Salmo 78, versículos 5 a 8. Queria pedir que os músicos tomassem seus lugares. Salmo 78, verso 5. Vamos todos nos colocar em pé junto com os pais agora. Nós somos uma nova geração. Diga: eu faço parte de uma nova geração. Não sei como foi a sua geração, seus pais que te geraram, mas você faz parte de uma nova geração. Salmo 78, verso 5 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que, olha aqui o verso 6, a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Esperem um pouquinho. Filhos que ainda hão de nascer. Existem líderes religiosos que ensinam a fazer o aborto. E eu temo e tremo diante de ensinos os mais perversos. Filhos que ainda hão de nascer. E quando o líder da Igreja Universal ensina a fazer o aborto,
Eu fico pensando, pai, que loucura esse homem está fazendo. Que loucura. Só é a favor do aborto aqueles que já nasceram. Filhos que ainda hão de nascer. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. O quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Através de você, meu irmão, uma nova geração. E essa nova geração vai ser tão melhor do que a sua. Tão melhor do que a sua. Quando você olha para os seus filhos, e se Deus permitir que você olhe para os seus netos, e se a bênção for tão generosa que você olhe para os seus bisnetos, você vai poder dizer: essa geração é tão melhor do que a minha, ou foi tão melhor. É por isso que você está aqui. É por isso que Deus te colocou, te plantou, para que você pudesse ser realmente essa pessoa para encher a glória do Senhor aqui na terra. Mas você precisa colocar em prática o que está em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, o verso de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, o verso de número 8. Nós vivemos dentro de uma compreensão que cada membro da igreja deve ser um ministro. Você deve cuidar da sua casa. E aqui a palavra diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, não dê descanso aos seus lábios, não dê descanso ao seu coração, enquanto você não puder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Havia uma irmã que os 2 filhos foram criados no Evangelho e abandonaram. Se tornaram tão perversos. Chegavam em casa bêbados, de madrugada. Mas a mãe estava lá orando, chorando, e chorava, e chorava, e chorava. E os filhos chegavam sempre à noite, e lá estava ela chorando, os pais chorando. Salva meus filhos, que eles voltem. E um deles virou para o outro e diz assim: olha, nós temos que voltar para Deus, senão nossos pais vão morrer de tanto chorar por nós. Seja na sua casa esse exemplo. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua casa, você vai ver toda a sua casa. Não abra mão nunca dos seus filhos, nunca abra mão. Seu filho pode ter 20 anos, 40, 50, não sei. Mas você vai dizer: meus filhos são meus. Seja esse exemplo dentro de casa. Ser crente aqui, cantar aqui é algo maravilhoso. Mas o que conta é o dia a dia dentro de casa. 1 Timóteo capítulo 3, o verso de número 4.
Não é apenas só para pastores isso, é para todos nós. Está escrito que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Que a sua casa seja realmente esse ninho, um ninho de carinho, de afeto, de amor. Eu sei que hoje você, pai, vai ganhar uma meia, quem sabe uma caixinha de lenço, não sei, quem sabe uma comidinha gostosa. Procure curtir isso, sabe? Procure curtir. Cada casa é de um jeito, então, mas lá em casa a gente é assim muito meloso. O Dedé é daquele tamanho, até hoje eu ponho ele no colo. Fico ele no colo. E ele gosta quando eu acaricio ele. Ana Paula, então, a Mari, seu filho vai ser sempre seu filho. Sempre. Aquele filho que talvez esteja tão longe. É esse dia para você derramar amor sobre ele. Ou talvez seja o inverso. Seu pai ainda não veio para o Senhor. É o dia de você derramar amor sobre seu pai. O filho sábio alegra o seu pai. E a maior alegria que seu pai pode ter aqui na terra é saber que ele pode ter um nome escrito no livro da vida. Leve seu pai a Cristo. Leve seu pai a Jesus. Leve seu pai. Leve seu pai. Ele tem 80 anos. Ele diz: eu nasci nessa religião e não vou sair nunca dela. Mas leve seu pai a conhecer o caminho que é Jesus. Não fale tanto com ele de religião, porque ele não vai entender. Ele diz: eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Mas você vai dizer: pai, você vai morrer com Jesus. Comece a ministrar. Ministre a ele. Chegue. Abrace. Invista. Se ele mora aqui em Belo Horizonte, onde for, hoje por telefone, ligue para ele. Celebre a vida. Só o Senhor tem ela em suas mãos. Viva intensamente cada dia. Por isso, põe sua Bíblia no banco. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. E eu quero que nós cantemos novamente essa música do Pai. Talvez você está precisando desse aconchego, desse carinho do Pai. Manda a mão pelos corredores. Dê a mão aqui. Isso. Tem as mãos. Vão dar as mãos lá em cima. E nós vamos cantar essa verdade, Pai. Que você possa ter essa liberdade de chamá-lo Pai. Que você possa hoje receber realmente esse abraço. Esse abraço. Esse abraço. Talvez seus filhos não estejam aqui. Não deixe também ser corroído pelo remorso. Talvez você esteja dizendo: mas meu filho já morreu. Mas você tenha outro filho. Invista nele. A vida é tão simples, tão doce. Nós começamos a viver o céu aqui. E a igreja é a família de Deus. Eu falo como você, como pastor, mas como um pai. Valorize cada momento da vida. Beije intensamente, sabe? Beije. Deus nos deu os lábios, não é só para falar, não. Nem a boca só para engolir comida. É para beijar. Beije seus filhos, abrace-os. Abrace-os. Brinque, faça cosquinha neles. Curta seus filhos. Um dia você vai curtir seus netos. Viva. A vida é tão simples. Nossa fé não é religião. Nossa fé é a família de Deus aqui na terra. Levante a mão do santo aí.
Nós vamos orar. Dentro de poucos minutos você vai sair. Você sabia que a única religião, se pudermos chamar assim, só o cristianismo conhece Deus como Pai? Qualquer outra religião sempre vê Deus longe, afastado, todo-poderoso. Mas a fé, Jesus Cristo veio como Filho. E Ele veio mostrar que Deus é Pai. E Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu. Não houve um momento que na vida do Senhor a relação de filho com o Pai fosse quebrada. Só ali na cruz, naquele momento quando Jesus assumia todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições caíam sobre Ele. A palavra diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi o único momento quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas no Getsemane Ele orou dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não era o cálice de ser torturado, não era o cálice de ser pregado na cruz nu, não era o cálice, não era o cálice de sua dor física, não. Porque quando Ele assumia os nossos pecados, a Bíblia diz que Deus não contempla o pecado e volta o rosto. Naquela hora, o grito foi esse: por que me desamparaste? Mas Ele assumiu a vontade do Pai. Por isso, existe a salvação. A salvação não é levar a pessoa a mudar de uma religião para outra. Em João capítulo 1, verso 12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus sempre quis uma família, mas onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio Filho Jesus. Se você ainda não faz parte da família de Deus, se até hoje você não tomou a Jesus como seu Senhor e Salvador, esta é a hora. Por isso eu peço que você coloque suas duas mãos sobre seu peito. E eu quero fazer uma oração, como se fosse você fazendo essa oração. E quero me identificar com os milhares que estão aqui e potencialmente milhões que nos assistem. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu ouvi que Tu és o Salvador. Eu reconheço que sou um pecador, estou longe do Senhor, mas nesta hora eu arrependo dos meus pecados, eu abro o meu coração e eu Te peço: Jesus, entra na minha vida, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, arrependido, como um pródigo eu volto, na certeza do Teu abraço e do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Eu quero orar agora, você não vai repetir essa oração. Quero orar por você que pela primeira vez orou comigo dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, desviado, e hoje volta aos caminhos dEle, por você eu quero orar. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. Que você aí no seu lugar, levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante bem alta a sua mão. Estou vendo aquela mão levantada. Levante bem alta a sua mão, sem constrangimento algum.
Você está na casa do Pai. Não tem nenhum constrangimento na casa do Pai. Levante bem alta a sua mão, isso. Pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, venham até aqui à frente. Eu quero orar por você aqui. Lá de trás, cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Você já está salvo? Talvez você esteja ao lado do seu filho, ou ao lado do seu pai, não sei. Pergunte para ele como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para a sua vida. Essa é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento. Pode ajoelhar aqui. Lá da segunda galeria, aqui do térreo. Deixe o seu lugar e venha. Talvez você esteja dizendo: pastor, minha hora ainda vai chegar. Meu dia ainda vai chegar. A hora de Deus é esta. O seu dia é esse. Seu momento é esse. Ninguém pode fazer essa decisão em seu lugar. Ninguém. Toda a igreja com as mãos estendidas agora. Lá da segunda galeria, da primeira, venha. Você aí na sua casa. Esse momento também para você. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É o momento também de você abrir o seu coração, se entregar a Ele. Diga: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Ou você que está longe dos caminhos, é a hora de voltar. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue, queremos orar por você e colocar a sua vida no coração de Deus, o nosso Pai. Mais vidas estão chegando. Toda a igreja agora com as mãos estendidas. Todos com as mãos estendidas, ministrando essas vidas a esses corações. Esse é um momento precioso. Meus pastores se aproximam deles, impondo as mãos. Vidas e vidas se aproximando. Oh, precioso Senhor. Precioso Senhor. Precioso. Contempla, Pai, esses corações que se rendem ao Senhor nesta hora. E na autoridade do Teu nome, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos cada um desses corações ao Teu coração, para que vivam a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor, para que a partir de agora a paz do Senhor os envolva, o privilégio de serem vistos como filhos do Senhor seja realidade para eles hoje e para sempre. Amém e amém. Vocês estão aqui, pode se colocar em pé. Chega aqui, bem pertinho. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida. Ele entrou, e nunca mais vai sair. Tudo será tão novo para vocês, tão novo. Igual um moço da parábola do filho pródigo. O pai deu até uma festa para ele. Nesse dia, dia dos pais, alegria no coração de Deus pelo fato de você ter tomado Jesus como seu Senhor.